Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto de todos vocês, amparando o lar de cada um, renovando em seus corações o sentimento de esperança, de alegria, a certeza de que dias melhores sempre virão, que Deus não nos desampara. E esse estudo, ele traz para a gente essa oportunidade de nós refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, retomar essas verdades que são importantes para nós, né, meus irmãos? Porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos, é muito natural que a gente acaba se distanciando desses ensinamentos se a gente não está a todo instante retomando de uma forma ou de outra. Então, quando a gente consegue parar para estudar, para pensar nos ensinamentos de Jesus, isso traz um sentimento de calmaria, de serenidade. É como se a gente resgatasse de dentro de nós a certeza dessa assistência espiritual, a confiança em Deus, que jamais nos desampara, que a tudo cuida, zela e provê. E nós, nesse processo de aprendizado que a vida física nos faculta, nos permite, nós acabamos por precisar com muita frequência de retomar essas lições, esses ensinamentos. É como se a gente estivesse batendo na tecla da lição, capaz de nos fazer avançar sobre nós mesmos. Hoje é um dia bacana, assim, porque nós estamos começando um novo livro. Semana passada a gente terminou o livro Tesouros Libertadores, um belíssimo livro, né? Nós aprendemos muito com as lições de lá. E hoje a gente está começando esse livrinho aqui, ó, Espírito e Vida. Também um livro psicografado pelo Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. Essa obra, ela traz pra gente um total de 60 lições. Então nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo para terminar esse livro, porque ele tem o dobro de lição dos outros. Ele também tem uma característica muito peculiar, e essa característica dele está dentro do que Joana de Ângeles se propôs a fazer com esta obra. Nós temos, nesse conjunto de temas que o livro trata, a gente vai conversar sobre a seara mediúnica, são um dos títulos aqui que eu tô falando para vocês. A gente vai conversar sobre as revelações e reencarnação, sobre as mensagens de esperança, a gente vai conversar sobre as palavras, os gestos, o sentimento de fraternidade, o mundo e nós, né? Como que a gente lida com as coisas, qual o rumo da nossa vida, as ambições. A gente vai tratar de melancolia, a gente vai falar dos obsessores, Joana fala de preguiça, fala de autodoação, de dignidade. Ela traz assim pra gente um conjunto de temas com os quais nós lidamos constantemente, porque faz parte desse acervo de sentimentos, de comportamentos que nós temos e acabamos por fazer ênfase em nossa vida, mas que precisam ser pensados, refletidos, reorganizados. E ela começa esse livro falando sobre a obra. A primeira lição, que chama Diretriz Espírita, a lição de número 1, nós vamos começar quinta-feira que vem. E hoje nós vamos conversar sobre essa introdução que ela faz sobre a obra, para a gente entender o que essa obra trata para nós, o que nós vamos encontrar, né? Quais são os pontos principais
que ela aborda ao longo de todo esse material, dessas mensagens organizadas, né, que fazem parte aqui desta obra. Então, o título Espírito e Vida tem um sentido, né? Joana não iria colocar um título sem ter uma razão de ser. E ela faz uma introdução sobre essa obra com esse título, né? Espírito e Vida. E ela vai trazer para a gente aqui, é claro, que porque esse movimento da espiritualidade, que tem ela como colaboradora nessa tarefa, buscou com essa obra. Quais são os pontos principais das reflexões que essa obra vem trazer para nós? Algumas partes dessa introdução, assinada por ela mesma, pela própria Joana, e foi essa página que compõe então essa introdução. Ela foi psicografada pelo Divaldo numa noite de uma sessão mediúnica do dia 2 de julho de 1966, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Então, ela começa falando o seguinte: ainda hoje, no turbilhão da vida moderna, o Evangelho de Jesus é lição incomparável, veiculando em cada registro, em cada acontecimento, o espírito da vida para a atormentada mente humana. Então ela coloca o estado que nós, seres humanos, nos encontramos, de um desequilíbrio, meus irmãos, que nos marca a trajetória já de longas datas. Nós ainda, espíritos imperfeitos como somos, né, praticamente aí no início da escala evolutiva, nós ainda temos muito que aprender, a gente tem coisas a considerar, a gente tem coisas das quais a gente vai ter que abrir mão, porque não tem valor, porque não são importantes, porque não são essenciais na nossa vida. Mas a maturidade de reconhecer isso, ou seja, aquilo pelo que devemos gastar nossas energias, empreender esforços, e as coisas com as quais nós realmente não devemos nos preocupar, com as quais a gente deve deixar aqui nas mãos de Deus, que tudo provê, tudo ampara. Isso é fruto de um processo de maturidade espiritual que nós ainda não temos. Então, é natural que nós ainda fiquemos nos preocupando com coisas que não têm sentido e que fazem de nós escravos dos nossos pensamentos, que faz escravos dos nossos sentimentos conturbados, atormentados, no campo da aflição, da inquietação, do medo, da angústia. Né? A gente, no estágio que nós estamos, a gente lida muito com isso. E é claro que nenhum de nós queria estar lidando tanto, né? Porque a gente não queria estar num nível em que o nosso dia, que começa quando a gente abre os olhos, né, e termina ao adormecer, a gente não queria, ao longo do dia, ter que lidar com tantas coisas dessa, porque isso nos desgasta, isso nos torna frágeis demais, rouba da gente sossego, a alegria de viver, mas é processo longo. E ela vem nesse primeiro parágrafo nos dizer que para nossa mente
tão atormentada, Jesus é a lição incomparável, porque é nele que a gente vai, que a gente deveria, né, meus irmãos, buscar a vivência, a maturidade e na certeza de que o Mestre não nos desampara. E é muito interessante, porque a gente ainda não consegue isso, apesar de Jesus ser para nós referencial de amor, de gente dar a Jesus o nosso sentimento de aceitação, a gente ainda não consegue alcançar tudo que Jesus pode ser para nós. Então a gente ainda tem muito que trilhar. Ela coloca assim, olha, no momento mesmo em que para psicólogos respeitáveis teimam por negar a realidade incontestável do espírito imortal, tentando reduzi-lo a uma força exteriorizada do cérebro e não por ele manifestada, confundindo por preconceito científico a causa com o efeito, ou este com aquela, a palavra do Cristo, atualizada por Allan Kardec, na gigantesca obra do Pentateuco, tem caráter de urgência. Então ela abre nesse segundo parágrafo aqui para nós um ponto importante a considerar, porque ela está colocando aqui que a ciência, é claro que ela caminha, né, para o reconhecimento do ser imortal, ainda ela se coloca em que o cérebro, né, ao invés de ser a manifestação do espírito, ele passa a ser este que comanda esse outro ser, né, vamos dizer assim, essa essência espiritual que eles ainda não definem. E ela coloca que mesmo nesse repertório em que a ciência ainda está tentando definir as coisas, o entendimento da palavra de Jesus, fortalecida pelos ensinamentos de Kardec, é algo urgente na vida de todos nós. Então a gente percebe que quando ela fala de Jesus, e não tem como a gente pensar em Jesus sem associar Jesus ao sentimento de amor. Porque se teve alguém entre nós que exemplificou o amor em sua total transparência, em sua maior abrangência, foi Jesus Cristo. E quando a gente fala da doutrina espírita, a gente coloca a doutrina espírita num patamar em que as verdades ditas por Jesus, elas tiveram no Espiritismo o esclarecimento necessário. Então a doutrina espírita, ela vem de novo trazer à tona os ensinamentos do Cristo, porque, meus irmãos, é fato que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, tudo aquilo que viesse após o Cristo teria que vir, com certeza, para fortalecer a sua vivência, os seus ensinamentos, a verdade de que Jesus foi portador. Então, a doutrina espírita, ela vem num patamar novo, né? Num novo cenário de vida social, política, humana, trazer verdades que a humanidade, então, já poderia compreender. Então, quando a gente estuda doutrina espírita, nós estamos automaticamente resgatando Jesus dentro dos nossos corações. Então, quando ela fala sobre a necessidade de urgência, ela destaca aqui para nós dois pontos importantes. Primeiro, do estudo, porque ninguém vai conseguir compreender, enxergar Jesus nas palavras dos espíritos, né, nas considerações de Kardec, se não estudar essa doutrina maravilhosa, que deve ser base das nossas reflexões. Então, a primeira coisa,
coisa a gente tem que estudar mesmo, não tem como a gente estar fugindo dessa possibilidade de que o esclarecimento é libertador. Porque à medida que a gente estuda, a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda, novos conceitos surgem, né? A compreensão se dilata, o entendimento se faz nos mínimos detalhes, né? Naquilo que a gente tem às vezes guardado no nosso coração, por uma cultura familiar, por uma cultura oriunda até de outras religiões, né? Que a gente acaba migrando às vezes para a doutrina espírita, mas já trazendo aí ranços, né, de outras vivências em outras religiões. Então a gente, o esclarecimento, o entendimento, o aprendizado com base mesmo na leitura, no estudo, isso é libertador para todos nós. Ao mesmo tempo que a gente entende como que a vida se desencadeia de forma tão racional, tão lógica, tão possível, a gente volta aos ensinamentos de Jesus e a gente vai conseguir entender, então naquele momento, naquela parábola que Jesus contou, era disso que Jesus estava falando. Então naquela situação em que Jesus fez isso, era para dar esse ensinamento para nós, porque está isso aqui na lei divina, né? Então olha como que as coisas vão se desencadeando. Ao mesmo tempo, com isso, em que a gente estuda a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ilumina, a gente vai encontrar em Jesus o exemplo desses ensinamentos todos, que a razão não nega, né, da necessidade que nós temos de viver Jesus em nossas vidas. Então, olha como que ela vem desencadeando o início dessa obra com tamanha profundidade, né? E aí ela continua para a gente dizendo assim, com a doutrina espírita, expressões tristes, sombrias, revelações absurdas, fenômenos ditos milagrosos e ensinamentos que se demoravam na clausura do fantástico adquiriram coerência, né? Adquiriram razão, graça a essas luzes que a razão traz. Que fulgem, né? Que surgem, que nascem desde então, clara, límpida e consoladora. Então, olha como que é interessante. A gente, vendo a obra da codificação, a gente pensa, né, como que Kardec foi amparado pela espiritualidade maior na tarefa de organização das obras que compõem a doutrina espírita. Veja bem que o fenômeno que ele é levado a estudar, das mesas girantes, das pancadas, olha quantas futilidades, quantas crendices, quantas coisas se apoiavam naqueles fenômenos ali. Quanta ignorância, né? Ignorância de quem ignora mesmo, de quem não sabe, desconhece, mas também da frivolidade da sociedade que sequer parou para estudar e para pesquisar. Então, Kardec, quando se depara com o fenômeno e que ele pesquisa e que ele observa e que vê que por trás daquilo ali tem uma inteligência, isso descortina um novo patamar de vida, de descoberta, cujo amor divino estava ali reorganizando. E em momento algum a gente vai perceber que Kardec desconsiderou isso, ele sabia que ele estava ali diante de forças inteligentes e que Deus era esse provedor. À medida que ele vai buscando as pesquisas, que ele vai fazendo as perguntas, recebendo dos espíritos as respostas, concatenando essas ideias, organizando, criando uma resposta comum a partir dessas respostas recebidas, ele vai organizando toda essa estrutura e é magnífico a percepção dele da forma racional e irrefutável
como que os fenômenos se aconteciam, como que o desenvolvimento da sociedade se dava, como que a progressão era contínua, como que nós estávamos regidos por leis imutáveis. E isso é marcado pelo sentimento de amor, porque nessa tarefa tão grandiosa de divulgação da doutrina espírita, Kardec percebe a sua pequenez, o quanto que ele era um servo dessa tarefa que viria mudar o mundo, sem dúvida. Mudar o mundo para marcar mesmo história. E aí Joana continua assim, dessa clarificante, né, e consoladora mensagem. Aí ela fala: Espírito é vida, é o título que ela deu. Vida do Espírito. Ela vem escrevendo essas frasezinhas assim. Espírito da vida. Olha o que ela coloca para nós aqui. Ela tem um título onde ela chamou Espírito e Vida. Aí ela escreve embaixo, fazendo uma troca dessas palavras, ela fala vida do Espírito. Porque nós precisamos pensar nisso. A imortalidade é um fato, né? Ela existe, ela é um fato, não tem como a gente evitar isso, de não aceitar, de não compreender. E depois ela escreve o Espírito da vida, porque, meus irmãos, havendo a vida do Espírito, o Espírito sendo imortal, é preciso pensar no Espírito da vida, ou seja, qual é essa essência nossa, o que nós devemos resgatar dentro de nós. Então, a lógica traz para nós a existência, a pré-existência e a sobrevivência do espírito. A lógica, a razão. Estudar a doutrina espírita, a gente compreende de modo racional, lógico, a existência do espírito, que pré-existe a essa vida e sobrevive a essa vida. Olha que riqueza isso. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita, ela traz para nós a necessidade da gente se ater à essência da nossa vida, ou seja, ao espírito da vida. Porque a vida de todos nós tem uma razão de ser. A gente não renasce na vida física sem que, para essa existência, tem uma razão nossa, tem uma missão nossa a ser cumprida. Primeiramente conosco mesmo. De libertação das nossas sombras, de compreensão dos nossos limites, de esforço profundo em vencer nossas más inclinações, o reconhecimento do nosso estado moral, a inconformação com esse estado moral que nos suscita o desejo de avançar, de melhorar, de progredir. Essas coisas, esse espírito de vida que a gente precisa buscar. Ninguém está aqui por acaso. Tem um sentido lógico para isso, não é? Olha que bonito, como que ela pensa num título desse, né? Espírito e vida, e ela fala da vida do espírito, esse ser imortal, e depois ela fala o espírito da vida, né? Qual é a essência da vida? Então, existem dois pontos importantes a considerar. O espírito imortal, o ser imortal e a vida desse espírito, a trajetória dele, a caminhada dele, que é progressiva, mas que precisa ter esse olhar de busca, de conquista, de melhora, né? Ela continua bem um pouquinho mais lá para frente, que é um texto grandinho, a gente nunca também lê ele tudo, né? Ela continua assim, ó. Utilizamo-nos de preciosos parágrafos da codificação kardeciana para os estudos do presente trabalho. Porque lembra que eu falei para vocês que ela estava conduzindo esse aqui um pouquinho diferente dos outros, dos que a gente já estudou até agora, né?
Então ela está explicando aqui que em cada página de estudo ela vai se utilizar de parágrafos da codificação kardeciana para os estudos dessas obras. Estas páginas, ou seja, essas mensagens, agora organizadas neste livro, destinam-se a oferecer alívio para muitas dores. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda, um espírito se debruçar sobre um trabalho desse, querendo que suas palavras ditas, pensadas, registradas, lidas por nós, venha de encontro à nossa dor, aliviar a nossa dor, acalmar os nossos sofrimentos. Olha que trabalho bonito esse, né, meus queridos irmãos? E a gente então tem que render gratidão a isso e fazer o que está ao nosso alcance, que no momento é estudar, refletir, pensar, ponderar, não é? Que é assim que a gente cresce. Ela está dando pra gente o alimento. A gente precisa degustar, digerir, para que ele se torne vitaminas para nós, não é? Olha que interessante. Aí ela fala que essas páginas têm por objetivo aliviar nossas dores. Consolo a diversas aflições e também sugestões fraternais, à luz do Evangelho e do Espiritismo. A quem se encontra ante as encruzilhadas que muitas vezes surpreende a todos nós em face das atitudes que devemos ou não tomar. Então ela tá falando isso, ela organizou, vou mostrar para vocês aqui como que é isso, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha como é que ela faz. Ela tem a página aqui, ó, isso aqui, ó, que tá nesse início aqui, ó, para essa página, que é a lição 2, é uma citação de uma das obras do Pentateuco. Aqui é do Livro dos Espíritos. É para ela trabalhar essa lição aqui, ela pegou a pergunta 167. E assim ela está fazendo durante toda essa obra. Então, olha que coisa mais linda isso. Porque ao mesmo tempo que a gente vai pegar essas lições para a gente poder estudar a análise, a reflexão que ela vai nos ajudar a fazer, ela resgata um ponto lá das obras de Kardec. Olha que coisa mais linda isso, né? É de muito carinho, né, meus irmãos? É de muito cuidado conosco. Isso é amor que transborda em nosso benefício, que quer nos ajudar a vencer, que quer fazer com que a gente progrida, né, para os nossos crescimentos. Enfim. Aí, olha que coisa mais linda. Ela continua dizendo aqui para nós. Enquanto as indústrias da guerra derramam o morticínio, ou seja, o massacre, né, em massa, e a psicose da ansiedade desse estado resultante destrói em escala igual à do câncer, Jesus hoje, como ontem, acalma, harmoniza e pacifica. Então ela está dizendo para nós assim, com tudo que vocês hoje vivem, uma sociedade movida pelo medo, pela indiferença, pelo ódio, pela ausência de amor, essa sociedade toda que se debate em doenças de níveis psicológicos, psiquiátricos, que tem as manifestações mais diversas no corpo físico, das dores que a alma traz, essa sociedade ansiosa por natureza, com processos grandes de depressão, de síndromes de toda ordem. É essa sociedade, nesse estado de coisas
Só tem em Jesus, assim como era ontem, no passado, o lenitivo e o amparo que precisa. Pensamos bem, né? Olha, quando Jesus veio à Terra, olha que característica que marcava o povo daquela época. Um povo miserável, socialmente, eram muitas carências de ordem material, enquanto para outros uma excentricidade. Eram muitas dores, eram doenças incontáveis, sem cura, né, meus irmãos, que as pessoas iam sendo levadas à morte, porque não tinha atendimento, não tinha nada disso. E Jesus vinha com a sua mansidão, com o seu amor incomparável, com a sua bondade, com a sua generosidade, acalmar esses sofrimentos, aliviar essas dores, curar aqueles que podiam das doenças. Olha que coisa mais grandiosa a presença de Jesus entre nós. E olha a sociedade de hoje, meus irmãos, se nós não estamos assim, precisamos estender nossas mãos para que Cristo nos toque, para curar dos nossos males, para nos curar das nossas incertezas, dos nossos medos, das nossas fraquezas. Olha, não é verdade? Olha que coisa. A gente vê o quão Jesus é hoje importante nas nossas vidas, assim como era no passado. Jesus é tão atual para nós como era no passado, né? Para uma sociedade tão perdida. Olha que ela continua falando. O seu evangelho, ou seja, de Jesus, é rota. É rota. Seus exemplos são a sustentação e a diretriz. Jesus é rota, é caminho a ser percorrido. Olha que forte isso para nós. Jesus é rota, é caminho, é direção, é trajeto a ser seguido, né? E aí ela fala que os exemplos dele são sustentação e diretriz para nós, porque a gente, principalmente quando a gente estuda as obras de Emmanuel, que tem sempre ali uma citação de um apóstolo, né, que se reporta lá uma mensagem cristã, e Emmanuel vem ali dissecando aquilo ali para a gente com tanta amorosidade, com tanta reflexão, com tanta bondade. Olha a grandiosidade disso. Então a gente precisa abrir os nossos pensamentos, né? Abrir os nossos horizontes para entender a grandiosidade disso tudo. Como no início eu falei, nós somos muito limitados ainda, mas a gente precisa buscar, né? A gente precisa se esforçar. Aí ela continua, olha, atraídos por sua voz, ela está falando do Cristo, à seara da vida, trabalhadores que nos candidatamos à última hora ao serviço na vinha do amor, rumemos confiantes, renovando-nos interiormente, exemplificando em espírito e vida a excelência da revelação que chega à hora predita. E aceitemos os instrumentos para arrebentar as cruéis algemas do eu, a que nos encontramos milenarmente atados. Olha, ela faz aqui uma alusão à mensagem do Evangelho, capítulo 20, se não me falha a memória, os trabalhadores da última hora. E nesse capítulo é que está a parábola, né, narrada sobre o trabalho na vinha. E eu acho que
todos vocês conhecem, se não procura lá no Evangelho, mas narra, né, que um senhor manda então o servo buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E naquela época, né, era comum isso. A gente ainda vê isso em algumas situações, assim, de, por exemplo, as pessoas se reunirem num determinado local, numa praça, e ficarem aguardando ali aqueles que irão oferecer serviço, oferecer trabalho para aquele dia. Há décadas atrás tinha mais, mas ainda tem pessoas que contam com isso, né? Na esperança de que em algum momento eles serão requisitados. Tem isso muito no interior, né? Nesses locais assim. Mas, então esse servo vai e chama alguns homens para trabalhar na primeira hora do dia. E depois ele vai, e esses homens vão para a vinha para trabalhar. E o trabalho da vinha é um trabalho cansativo, né? Ele é um trabalho que exige mãos fortes, trabalho intenso. E aí o dono da vinha, ele combina de dar a eles pelo dia trabalhado 1 denário. E depois esse mesmo servo volta lá nesse local para ver se tem mais pessoas que gostariam de trabalhar na vinha. Então ele vai na terceira hora do dia, ele vai em algumas outras horas do dia, ele vai lá umas 3 vezes durante o dia, ou seja, nesse prazo em que o dia começa a amanhecer logo cedo, né? Não se perde tempo nisso. Então logo que começa cedo, e isso terminaria então ao prazo em que o sol se pôsse. Então quando a noite começasse a chegar. E aí eles vão, à medida que esse homem vai lá, ele sempre traz alguém para vir, até que ele vai na 1/10 hora, ou seja, faltando 1 hora para acabar o dia de trabalho, né? Vamos imaginar aí, por exemplo, assim, como se fosse pegar às 17 horas para um trabalho que vai terminar às 18. E nisso eles vão para lá. Ele trabalha na vinha, todo mundo trabalha. Quando termina, então, que chega ao término, o Senhor manda, então, que pague-se as pessoas, começando por aqueles que chegaram na última hora, nessa 1/10 hora de trabalho. E manda dar para esses também 1 denário. E nisso que ele faz isso, aqueles que começaram na primeira hora do dia, ou seja, que tinham trabalhado o dia inteiro, eles se sentem injustiçados, porque eles acham que eles deveriam receber mais, afinal de contas eles trabalharam mais. Então um deles vai até o dono da vinha e reclama isso, né? Que ele deveria receber mais do que os outros. E aí o dono da vinha pergunta para ele assim, mas em que eu fui injusto com você? Nós não combinamos que o seu dia de trabalho te renderia 1 denário? E havia sido esse o combinado, né? E combinado é combinado, não é? Então, eu não estou agindo errado com o Senhor, com os senhores, né? Que começarem na primeira hora do dia. Agora, eu também quero dar 1 denário para o outro. E estou dando do que é meu. E também, não é, gente? Com o dinheiro dele, ele pode fazer o que ele quiser, não é isso? Então, o Senhor me recrimina de eu ser um homem bom? E aí termina isso, né? E vem a mensagem de Jesus dizendo que os últimos serão os primeiros serão os últimos. E Joana volta nisso aqui, porque ela fala aqui, ó, atraídos por sua voz à seara da nossa vida, trabalhadores que nos candidatamos à última hora, ao serviço na vinha do amor, rumemos confiantes, renovando-nos interiormente, exemplificando em espírito e vida a excelência da revelação que chega à hora predita,
e aceitemos os instrumentos para arrebentar as cruéis algemas do eu, a que nos encontramos milenarmente atados. Então, olha que interessante isso, porque, meus irmãos, todos nós estamos regidos por leis imortais. A nossa vida é regida por leis divinas, imutáveis, não é? A parábola, ela é belíssima, porque se você a ouve e a lê com os olhos da vida material, você fala assim, não, mas esse servo, esse senhor foi injusto sim, porque os outros trabalharam ali por tantas horas, né? O outro trabalhou uma horinha só, ganhou a mesma coisa. E os espíritos, eles vêm nesse capítulo esclarecendo que aquele homem que era o dono da vinha é Deus na vida de todos nós. E que esses tantos que chegaram ali na primeira hora, na terceira hora, todos eles têm um papel importante nessa vinha de amor a que nós fomos convidados a trabalhar. Então nós vamos ter, nesses que vieram ali na primeira hora, na terceira hora, todos aqueles que no processo de evolução da humanidade, de uma forma ou de outra, contribuíram para que a sociedade fosse tendo, a cada etapa do seu processo de evolução, uma parcela da informação necessária, das verdades que precisariam chegar, para que o coração humano pudesse ir se sensibilizando, se retomando das verdades imortais. Então a gente vai colocar nessa conta os profetas, a gente vai colocar Moisés, a gente vai colocar os filósofos, a gente vai colocar todos esses, né, que tiveram um papel, né, os líderes da igreja. A gente vai colocar todos esses que, de certo modo, ajudaram a construir valores morais, valores éticos durante o desenvolvimento da sociedade. E esses trabalhadores da última hora, que representam esse conhecimento, né, esse grupo de espíritos que passam a gozar, então, dos conhecimentos libertadores que a doutrina espírita nos traz, o Consolador prometido por Jesus. Então, não importa a que hora do dia, ou seja, a que hora dessa trajetória nossa reencarnatória, né, de evolução da humanidade, esses trabalhadores fiéis se apresentaram. O importante é que nós nos apresentemos. O importante é que nós nos coloquemos a esse trabalho. A parábola narra com detalhes que esses trabalhadores da última hora, que são trazidos para o trabalho na vinha, quando o Senhor vai lá e pergunta para ele por que eles estavam ali na praça aguardando ele, por que eles não estavam trabalhando na vinha, eles colocam que eles não tinham recebido o convite de ninguém para o trabalho. E quando são chamados, eles vão resolutos. Olha que coisa mais linda isso, gente. Coisa mais bonita isso. Você pega ali o apóstolo Paulo como exemplo, a gente entender essa coisa do tempo de cada um, desse convite que é feito para o trabalho na vinha. Então, você veja bem, Paulo, durante grande parte da sua vida, seguindo os preceitos do Velho Testamento, né, tendo Moisés aí por esse elemento principal, ele comete inúmeras atrocidades com os cristãos. Mas, meus irmãos, quem já leu a obra, sabe que quando Paulo se desperta para Jesus, quando Paulo identifica em Jesus
o Filho de Deus prometido para salvar a humanidade, Paulo ele se resgata dele mesmo. E foi naquela hora ali que Paulo nasceu. Se você perguntar assim, mas qual foi o momento de Paulo? A gente pode citar um momento grandioso narrado na obra de Paulo e Estevão, no caminho ali na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para Paulo e pergunta: Paulo, mas por que me persegues? Olha que naquele momento ali, gente, Paulo não tinha dimensão do que a vida dele seria dali para frente. Mas uma coisa é certa, aquelas palavras o impactaram de uma tal forma que não dava para voltar para trás, ele só tinha um caminho a seguir. Esse caminho era Jesus, não tinha outro. Então chegou para ele naquela hora aquele convite. Em que hora do dia isso chegou, para a gente pensar em termos de vida? Foi na primeira hora do dia, na terceira hora do dia, na quarta hora do dia, na 10ª hora do dia, não importa, foi a hora dele. Foi a hora dele. E aí Paulo vai trabalhar na vinha de Jesus, resoluto de que ele precisava, que ele tinha um compromisso, que ele tinha o dever de não deixar ninguém esquecer o Cristo. Dele fazer Jesus estar nos corações, nas lembranças, no acolhimento de todos aqueles que ele pudesse tocar com a palavra de Jesus. A sua caminhada pelos diversos lugares aonde vai, e em cada canto tendo cuidado de fundar ali um local, onde eles chamavam de igreja, do cristianismo. E ali ele permanecia zelosamente, cuidadosamente, cuidando de todos que ali estavam. Quando ele percebia que a semente ali estava plantada, ou seja, que ele poderia sair dali, mas que Jesus continuaria vivo ali no coração daquele grupo de pessoas que também iriam disseminar essa mensagem, aí ele ia adiante, ele não perdia tempo. Era só ele perceber que isso estava instituído, ele não perdia tempo. Esse era o cuidado que ele tinha, porque a preocupação dele, quando começou a estar mais próximo, a participar das reuniões e tudo mais, ele via que mesmo os pregadores que falavam em nome do Cristo ainda se prendiam muito a regras do Velho Testamento. Porque é claro que também era uma estrutura de vida deles. E era também uma preocupação deles de não querer ferir aqueles que eram, simpáticos, seguidores do Velho Testamento. Então eles queriam fazer essas pessoas enxergar Jesus, sentir Jesus, mas não queria dizer a verdade com toda clareza. Então ficava ali meio que adulando o comportamento, os hábitos do Velho Testamento, e com isso Jesus vinha como um mero colaborador. Então ele se incomoda com isso. Num dado momento da obra, ele se incomoda profundamente com isso. E ele diz que se não tivesse uma mudança de comportamento de todos nós envolvidos ali, ele fala, nessa obra, Jesus seria esquecido. Em poucos anos, Jesus seria esquecido. E que, ou quando lembrado, seria lembrado como um homem que foi indisciplinado e que mereceu morrer entre dois ladrões numa crucificação que era dada para aqueles que tinham um comportamento vil, tinham cometido um grande delito. Então olha a preocupação dele. Ele fala, não, mas Jesus não pode morrer. Jesus não pode morrer no coração das pessoas. Jesus não pode morrer na lembrança das pessoas. Então o trabalho tem que ser outro. E aí Paulo abre na comunidade cristã um leque de possibilidades. E ele sai andando para todas as cidades, fundando essas igrejas, que poderiam atuar. E às vezes era na casa de uma pessoa, a pessoa abria o espaço na casa dela para essas reuniões, e assim, coisa mais linda, Até que ele viu que não dava conta, começa as escritas, então escreve as epístolas, e isso vai divulgando para todo mundo, um trabalho belíssimo, meus irmãos.
Se você ainda não leu Paulo e Estevão, se você está precisando de reacender dentro do seu coração a mensagem de testemunho, de amor a Jesus, não abra mão de começar essa leitura ainda hoje. É belíssimo, é belíssimo. Então a gente pega uma parábola dessa da vinha, a gente entende isso, meus irmãos. Então a doutrina espírita, ela veio na data predita, cumprir a tarefa dela de ser o terceiro consolador. E a doutrina espírita, ela precisa cada vez mais ser divulgada. Ela precisa ser estudada, ser divulgada em seus ensinamentos, mas o trabalhador da última hora precisa testificar o amor a essa vinha no trabalho consistente, racional e lógico. Olha que coisa bacana isso, meus irmãos. Aí ela termina assim, olha, agradecendo ao Senhor os júbilos do dever cumprido como serva que dá conta da sua administração, trabalhadora imperfeita que reconhecemos ser, suplicamos suas dádivas e bênçãos para todos nós que necessitamos do seu indescritível amor. Olha, veja bem, meus irmãos, o que nos espera nesta obra. Olha as reflexões que nos espera nessa obra. Que a gente possa terminar essa lição de hoje nos perguntando assim: qual a minha vinha? Qual a vinha eu fui convidada a trabalhar? Estou fazendo o meu melhor? Estou dando o meu melhor? O que eu posso produzir melhor? A vinha do meu coração, nas lutas que eu trago, nas dores que me marcam, nas incertezas que eu ainda acalanto, nessas coisas todas que estão nos marcando a vida, a gente precisa pensar, acalentar essas marcas que nos deixam tão frágeis. É perigoso, é preciso trabalhar, enfrentar. Então o trabalho da vinha começa dentro de nós, mas é uma vinha externa que nos aguarda. Tem uma sociedade que espera de nós, tem uma família com a qual a gente vive, tem pessoas que fazem parte da nossa vida, e todas elas, de maior ou menor proximidade, são importantes para nós. Meus irmãos, muitas bênçãos, que Jesus os proteja, os ampare. Então vamos falar aqui qual é a primeira lição da semana que vem. Diretriz Espírita, lição de número 1. Um grande abraço, fiquem com Deus.